Eu sou a Simone, eu vou estar... Derrubando as coisas. Desculpa. Eu sou a Simone e hoje eu vou fazer aqui a moderação dessa roda de conversa com a Joana e com vocês. Cristina é a curadora de arte, né, a responsável aqui por esse fenômeno que aconteceu nesse centro empresarial que acabou virando uma galeria de arte. E pronto, se vocês, eu acredito que todo mundo aqui já sabe sobre a religião, então é mais para a gente apresentar um pouco da exposição, das obras e da artista. Boa tarde a todos. Ela já falou meu nome, é Cristina Bernardini. A galeria chama-se Dama Art Gallery. Hoje esse encerramento é muito especial. Assim, essa exposição da Joana, para mim, é uma exposição que me deu imenso prazer de fazer a curadoria. Eu tenho uma grande admiração pela artista e ela sabe disso. Em várias questões. A questão profissional como curadora, eu admiro imenso o talento e a capacidade que ela tem de fazer esse trabalho. Como amiga da artista, eu tenho para dizer para vocês que ela é um fenômeno que daqui a uns anos vocês vão ouvir falar muito dela como artista, porque o trabalho dela é um trabalho que inicia com um sentimento dela, uma situação própria, mas de repente agora ela começa a ver que a artista ela tem um caminho gigantesco a percorrer. Atualmente no mundo nós temos preocupações, não é? Preocupações com o planeta, nós temos preocupação com a natureza. E a Joana, diretamente, porque não foi indireta, foi diretamente, ela veio pegar nesses focos com o trabalho dela, não é? Porque toda manifestação que existe nesse trabalho dela está a falar de coisas muito importantes como a natureza, com a preservação, aquilo que nós necessitamos no dia a dia para sobreviver. Eu não vou me alargar muito, porque eu acho que a Joana tem muito mais para oferecer, não é? Porque a minha parte é uma parte muito técnica, e o sentimento que a Joana passa, cada conversa que eu tenho com ela, é que eu acho que é muito importante que as pessoas saibam para poder reconhecer esse trabalho. E cada pessoa que tem uma obra da Joana em casa, ela possa ter a consciência de que tem um pedacinho da natureza. O meu trabalho, não é, esta exposição, se calhar vou começar a falar aqui no nome da exposição, que é Abian, e é uma palavra que é uma palavra que é em Iorubá, e ela significa, Abian significa início. Significa o início de um caminho, não é, que neste caso é um caminho de desenvolvimento espiritual, que tem a ver também com a religião, com o início da vida na religião do candomblé, e portanto é o início de um caminho e do caminho que nos liga a mim, neste caso em específico, porque foi por isso que eu escolhi este nome para a exposição, que nos liga à ancestralidade e que nos leva a recuperar essencialmente a natureza, não é? E encontrarmos de novo com a nossa essência, com o nosso mundo mais primitivo, tudo o que estava para trás e que nos liga e que nos traz à natureza. O que vocês vão poder encontrar nesta exposição é a personificação das forças da natureza, não é? Tudo aquilo do mar, do vento, do fogo, do ferro, e ele é personalizado através de imagens de pessoas, não é? E que se chamam na religião os orixás. Portanto, eles representam estas forças da natureza. E o que é que ainda, quando estávamos aqui um pouquinho com a Margarida e com a Armanda a falar, e elas vivem na Maia, mas a terra delas é distante, não é? E eu dizia que o que eu encontro também nesta procura da religião e de resgate destas forças da natureza é encontrar as minhas raízes, não é? Porque as minhas raízes estão em África, não é? Minha mãe é portuguesa, o meu pai tem raízes na Guiné, e portanto este resgate
do que são estas forças, não é? E o que me ajudam a viver melhor e que permitem também que eu tenha e que eu esteja cada vez mais em equilíbrio, não é? Que possa viver melhor. Não tenho a minha aldeia, não é? Como elas têm, onde vão e todos os fins de semana e conseguem ir buscar esta força, não é? Energia que ajuda, não é? A viver depois no dia a dia, no trabalho e na vida, que é uma vida que todos temos, não é? Cada vez mais acelerada e mais louca, não é? E mais desligada, e que nos distancia daquilo da nossa essência. Então esta exposição é muito isto, não é? Trata neste caso, não é? Este trabalho que foi feito em aguarela e aproveitei e fui buscar as folhas de uma planta que é muito... Estou-me a rir, a Rosinha perguntou-me se eu tinha folhas, estas folhas, porque também queria as folhas de mamona, que são folhas que são utilizadas na religião para para muitas finalidades e, portanto, elas estão presentes e é aqui nas folhas e nas árvores, na floresta, onde vamos buscar a nossa força e a nossa energia também. E ela está personificada através de um orixá, não é? Esta força, ele representa esta força ligada às matas, ligada à sabedoria, toda a sabedoria do que é que cada folha nos traz, quer na cura física, como também depois até em termos energéticos, não é? Nós utilizamos estas plantas nos banhos, não é? E elas ajudam-nos. E utilizar de que forma é que também eu consigo ou eu posso, não é? Transmitir esta força, não é? Aquilo que eu sinto em relação a neste caso, à floresta, não é? Esta força que está muito ligada também à sabedoria e ao nosso caminho interno, um caminho mais individual e que nos leva a esta individualidade. O elemento terra, não é? Que está presente e que também nós sabemos que nos liga também à nossa raiz, não é? E essa frase que você tem aqui, as folhas murmuram cânticos ao sabor do vento e ela é a magia da floresta. Portanto, todos nós nos encontramos e já sentimos, não é? Quando ouvimos o som das folhas, não é? Isto tudo dá uma potência enorme, não é? E nós estarmos despertos para isto e permitirmos-nos crescer e desenvolver-nos também com estas forças, não é, que estão na natureza, é algo que está presente e que me ajudou a resgatar também a minha ancestralidade e também que me ajudou também a crescer até no ponto de vista artístico, em que houve realmente um ímpeto, não é, uma vontade de partilhar tudo o que fui sentindo, aprendendo, vivenciando e aquilo que sinto, não é? E exprimir neste caso, através da aguarela e também do decalque, não é? Porque aqui foi utilizado o decalque. E agora, aquela pergunta que não quer calar, não é? As pessoas, o que podem imaginar ao ter uma obra sua em casa? Por exemplo, a mensagem que você traz aqui, essa mensagem, não é? Independente da pessoa conhecer ou não a religião, a mensagem da arte, o artista aqui, que você utilizou elementos naturais, não é? E isso é importante que as pessoas saibam, porque, por exemplo, a maior parte dos artistas utilizam tintas, falam sobre a reciclagem, mas utilizam materiais que não fazem sentido. Você aqui foi buscar elementos da natureza. Sim, eu aí utilizei, de facto, fui buscar os elementos, quis que também eles fizessem parte do próprio quadro, não é? Podia ter sido a opção, como tem outros também aqui, em que eu desenhei as próprias... Aqui fez-me sentido ir buscar os elementos e utilizar. Essa preocupação também com utilizar materiais cada vez menos, que sejam menos prejudiciais até ao ambiente, também me levaram a fazer uma formação, comecei a explorar
que é produzir os próprios pigmentos da aguarela, em vez de estar a usar os químicos, não é? Podermos produzir e aproveitarmos dos próprios elementos, as cores que nós queremos, e, portanto isso também está em evolução. E neste caso é óbvio que quando alguém pertence à religião e sabe e conhece, ela pode reconhecer desde logo de que é que estamos a falar, ao 100, mas o curioso também, e que eu tenho também sentido e até aqui nestas exposições, é que pessoas que não conhecem, não é? Que não sabem sensibilizarem-se, emocionarem-se com algo, com um quadro, não perceberem porquê. No outro dia partilhava até relativamente ao 100, o que é que, não é, este sentido, ou a ligação com a floresta, este caminho mais solitário, e a pessoa com quem eu estava a falar dizer-me, parece que me estás a descrever. Portanto, há sempre estas ligações, não é, e as conexões com algo, porque tratamos não de algo em concreto que só pertence a quem está na religião, mas a algo que é universal, não é? Que nós tratamos, que são os elementos da natureza, são estas forças, não é? De que nós também somos feitos, não é? Se falarmos da água, não é? Que temos representado aqui no quadro de Iemanjá, e que nós sabemos que somos feitos, não é? E que é uma evolução do trabalho artístico, né? Porque nós saímos da sim, aguarela, sim, você sai de um momento da aguarela para passar para uma tela em canvas, onde você pinta, borda. Sim, a técnica aqui também, pronto, eu estava a falar do elemento, mas sim, houve uma evolução também e uma transformação, não é? De certa forma, do trabalho. Portanto, eu tenho trabalhos de som e aguarela, comecei a fazer outras experiências. Neste caso do quadro de Iemanjá, ele é em acrílico, não é? E utilizou uma técnica que também foi, a pintura foi toda azul, não é? E depois pintei de forma esquemática o preto, e depois foi o que aparece em azul é a raspagem do preto, não é? Portanto, fui esculpindo a cor. E também o bordado, porque também eu gosto de bordar e tenho uma paixão pelo bordado, então poder juntar as duas coisas e também dar a textura, não é? A vontade. E tem a ver mesmo com o próprio desenvolvimento do trabalho, que é, já não é suficiente, ou já não era suficiente ficar ali na aguarela, e houve necessidade realmente de fazer algo diferente, também as telas com uma dimensão superior, e testar técnicas diferentes, e também poder transmitir também algo de diferente. A aguarela é uma técnica muito fluida, que nos e que corresponde a algo que também é muito que eu faço e transponho para a minha vida, não é? Que é, nós não controlamos aquilo que fazemos em a nossa vida, não é? E a aguarela tem muito isto, que é, ela não é dominável, não é? E portanto nós aceitarmos o resultado. E aqui nesta técnica é um pouco diferente, não é? Portanto, há um trabalho mais processual e no início de forma diferente do que do outro trabalho, mas o que é certo é que há uma vontade de experimentar técnicas diferentes, de misturar também técnicas. Aqui neste caso do quadro de Iemanjá está ligado ao mar, não é? Portanto é água, é a presença da água. Nós somos feitos, a maior parte do nosso corpo é feito de água. A água está ligada em nós às emoções, não é? Muito ligada ao nosso, e agora falando também no nosso corpo energético, ligado ao chakra umbilical, não é? Tudo que está ligado à gestação também, portanto, e às emoções. Correspondeu também a uma fase em que eu já não era abiã, portanto eu fiz, abiã é quem entra na religião até o momento em que faz a iniciação. Eu faço a iniciação e comecei a fazer também uns trabalhos diferentes, e este trabalho corresponde ao início de uma nova
de uma nova Joana que está agora numa nova fase, que está, não que tenha deixado de fazer as aguarelas, porque continua a fazê-las, mas com uma vontade também de fazer trabalhos diferentes, de testar matérias, de trazer o bordado, de trazer os materiais, próprios materiais para as telas. Sair da caixa, sair da tela, sair da tela. Temos isso. aqui um bocadinho um exemplo de uma, mas há outros trabalhos que ainda, ou seja, que já não são quadros, têm uma instalação associada, em que os elementos saíram da tela e estão, pronto. Portanto, há todo um processo de desenvolvimento também neste meu lado artístico. Joana, uma dúvida. Eu peguei a Cristina ali em cima, iniciando a apresentação da Biam, da exposição, e ela falou sobre as frases que tem nos quadros. Sim. E eu fiquei pensando, eu não entendo muito, estou aprendendo aqui junto com a sua exposição sobre a religião, e a minha dúvida foi: as frases que você coloca nos quadros, ela tem a ver com os orixás, com os elementos ali que você está representando, ou é mais o sentimento da Joana artista quando ela está passando isso para a tela? Pronto, é uma boa pergunta, porque talvez eu tenha as duas situações. Normalmente essas frases são frases que são mote para o trabalho, são o impulso, não é? O que motiva, não é? O que me leva a desenvolver este trabalho, a colocar este trabalho. Mas noutras situações, e vamos poder ver depois também outros exemplos, noutras situações são um complemento e complementam o desenho, não é? Retratam aquilo que de facto é o orixá, certo. Ou o que me traz a mim. Não é o que é, porque eu falo e eu retrato, não é? nas pinturas aquilo que significa para mim. E apesar de, naturalmente, cada orixá estar ligado, nós sabemos, Iemanjá está ligado à água e muito ligado à emoção e o que me traz é o meu equilíbrio, não é? Pronto. Mas cada um sente depois de forma diferente, não é? Sim, então sim. É algo muito pessoal. Muito interessante. Eu ouvi ela falando e eu peguei, isso ficou na minha cabeça, porque eu não tinha olhado dessa forma, com esses olhos, mas aí o olho da curadora é outra história, né? Ela entende, ela vai além ali da tela. E ela falou que mesmo numa pessoa leiga, né, que não conhece sobre a religião, a frase, as frases que tem ali, amor, paz, certo, são frases que a gente precisa no dia a dia. Então, ainda assim instiga a gente a ficar mais interessada pela obra, de ter ali um quadro que traz essa mensagem. Sim, mesmo que não tenha relação com a religião. Já foram vendidos alguns quadros, há pessoas que têm quadros meus e que não têm a ver, que não fazem parte da religião, não é? Houve algo que não é? que chamou, não é? E era aquilo que eu dizia, nós estamos a falar sempre de elementos que são comuns a todos, não é? Porque falamos da paz, não é? Realmente, não é? Podemos falar da paz, falamos do amor, falamos dos elementos e do vento e da força e do fogo, não é? Que são elementos que estão em nós, não é? E que associados até aos órgãos físicos, não é? E às nossas emoções, não é? Ao nosso corpo também energético, não é? E são comuns a todas as pessoas, não tem aqui uma conotação assim, não é? Por aí. Por isso é que faz sentido eu abordar, não é? E falar sobre esta exposição de uma forma mais universal, no sentido das forças da natureza, não é? Sim, e daquilo que nos liga e que me liga à minha ancestralidade e que faz esta ligação com a arte, não é? E que eu acho que para mim é uma linguagem universal. E comunicou muito bem, comunicou com todo mundo. A Joana vai
fazer, obviamente, a visita guiada para vocês. E durante a visita, eu vou, junto com o Cid, distribuir para vocês alguns post-its para que depois da experiência vocês sintam o que eu comentei aqui, que eu fui ali sentindo e absorvendo das pinturas. Se tiver alguma comunicação, alguma mensagem de algum quadro que tocarem vocês e que vocês queiram trocar ali, deixar uma mensagem para a artista, para Joana, vocês podem deixar lá, fazer. Então a gente convida vocês a fazer, sim, já que não tem pergunta e o horário, temos a nossa amiga que tem um horário curto, não é? Então vamos fazer isso, sim, vamos fazer a visita, não é? Com a Joana, acompanhada aqui dos nossos colegas que vocês vão estar depois na TV, que o Culturando está conosco cobrindo esse evento e que para nós é um grande agradecimento que temos que fazer à Flor e ao Jorge. E obrigado por vocês terem vindo. Continuem sempre apoiando essa artista, porque ela sabe que o que eu tenho para dizer para ela é que eu acredito imenso nesse trabalho. Acredito que só precisamos nesse momento realmente é que as pessoas conheçam. Quanto mais pessoas conhecerem o trabalho da Joana, mais possibilidades nós teremos de que o nome dela amanhã será lembrado. E muito sinceramente, assim, podem falar o que quiserem, eu sei que é verdade, ela é uma excelente artista, por isso. Parabéns, Joana. Obrigada. E vamos lá então fazer a nossa visita, caminhada, vamos lá, não é? Vamos lá.